Olá, meus amores, bom dia! Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje nós teremos aula de matemática e aula de português, certo? E hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos da página 155 à página 161. O conteúdo de hoje nós vamos estudar multiplicação de frações, que é bem mais fácil, bem mais simples do que a adição e a subtração de frações, porque nós não precisamos aqui estar usando o MMC, certo? Então, para você entender sobre multiplicação de frações, você precisa estudar essas 4 coisinhas aqui, ó. O número inteiro por uma fração, a fração por uma outra fração e a multiplicação com números mistos. E bem aqui no cantinho eu coloquei uma observação, ó, inverso de uma fração, para você poder entender o que é isso. Então, no livrinho de vocês, na página 155, ele fala, a primeira coisa que ele traz é mostrando a multiplicação de um número inteiro por uma fração, onde ele diz, para multiplicar um número inteiro por uma fração, multiplica-se o inteiro pelo numerador e conserva-se o mesmo denominador. O que ele quis dizer com isso? Ó? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma multiplicação desse número por esse, o inteiro pelo numerador. 2 vezes 3, 6. E conserva-se o mesmo denominador, certo? Então, esse caso aqui é quando tem um número inteiro e eu tenho que multiplicar ele por uma fração, tá ok? O segundo caso que ele traz no livro de matemática de vocês é a multiplicação de fração por fração, onde ele diz, ó, para multiplicar uma fração por uma outra fração, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, certo? Então, vamos aqui, ó, vou multiplicar o 2 vezes o 3, que vai dar 6, o 5 vezes o 4, que vai dar 20, certo? O livro de vocês, ele não pede muito a questão de você transformar a fração em uma fração irredutível, mas vocês, para transformar a fração em uma irredutível, tia, mas o que é a fração irredutível? É aquela que eu não posso mais mexer nela, que eu não tenho como multiplicar o número, aliás, como dividir, desculpem, o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, ó, eu tenho uma fração irredutível. Por quê? Porque o 6, eu posso dividir ele por 2, e posso dividir ele por 3 e por ele mesmo. Já o 7, eu só posso dividi-lo por 1 e por ele mesmo. Então, o número que eu posso dividir esse tem que ser o mesmo que eu tenho que dividir esse. Quando eu tenho um caso desse, que eu não posso usar o mesmo número para dividir os dois, eu tenho uma fração irredutível. No caso de 6 vinteavos, eu ainda posso fazer uma divisão por 2. Tanto o 6 eu posso dividir por 2, quanto o 20 eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Aí agora eu vou olhar aqui, ó, o 3. Eu só posso dividir o 3 por ele mesmo e por 1. Já o 10, eu posso dividi-lo por 1, posso dividi-lo por 2, posso dividi-lo por 5, mas não tem nenhum número que eu possa dividir tanto o 3 quanto o 10, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, chegou a uma fração irredutível, que eu não posso mais mexê-la, tá certo? E para me transformar a fração numa fração irredutível, eu só utilizo a divisão. Eu não posso utilizar a multiplicação, tá certo? Continuando aqui o livro de vocês, na página 156, ele traz aqui, ó, inverso de uma fração. A fração inversa de uma fração, diferente de zero, é aquela que obtemos quando trocamos a posição do numerador com a do denominador. Ou seja, o inverso de uma fração, eu vou simplesmente inverter a ordem em que eles se encontram. O que é numerador fica sendo denominador e o que é denominador fica sendo numerador. Isso aqui é uma fração inversa, é só você trocar a posição deles. O que era numerador fica sendo denominador
E o que era denominador passa a ser numerador. Isso aqui é o inverso de uma fração, que vai ter questões aqui que vai pedir para você colocar o inverso da fração. Então, você já sabe que é dessa forma. Na questão que pedir para você multiplicar fração por fração, você vai fazer desse jeito. A questão que tiver um número inteiro por uma fração, você vai fazer dessa forma. E tem uma questão, que eu acho que seja a questão de número 4 aí no livrinho de vocês, a questão 4 da página 157. E traz a multiplicação com números mistos, ou seja, eu tenho um número misto para multiplicar por outro número misto. O livro de vocês, ele não traz a explicação, mas eu vou explicar aqui para que vocês já fiquem cientes de como vocês irão resolver a questão de número 4. Já trouxe até um dos itens dessa questão, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, preste bastante atenção aqui nesse caso aqui. Eu vou utilizar, como vocês estão vendo aqui, ó, esses 3 números, certo? Eu vou pegar o quê? Primeira coisa que eu vou pegar o número inteiro, multiplico por 4 e somo com 3. Tia, e qual vai ser o denominador? Nesse caso aqui vai ser o 4, certo? E eu vou multiplicá-la por essa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número inteiro, novamente, vou multiplicar por 2 e somar com 1. Tia, qual vai ser o denominador? Esse aqui, ó, o 2, certo? Agora eu vou resolver. Pronto, cheguei a esse ponto. Como foi que eu encontrei aqui? Eu peguei o número inteiro, multipliquei por 4 e somei a 1. Mesmo caso aqui, ó. Peguei o número inteiro, multipliquei por 2 e somei a 1. E permanece os mesmos denominadores. Agora, o que eu vou fazer aqui? Prestem atenção. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. E permanece o 4. Vezes 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11 também. E permanece o 2. Agora vocês vejam que a fração aqui, ela ficou dessa forma aqui, ó. Eu vou multiplicar fração por fração. Eu vou pegar 11 vezes 11, que vai dar 121. 4 vezes 2, que dará 8, certo? E eu cheguei à conclusão da minha conta. Vejam bem direitinho o que foi feito, ó. Eu peguei o inteiro, multipliquei pelo denominador e somei com o numerador. Mesmo caso eu fiz aqui. E permaneceu o mesmo denominador que já tinha. Depois, eu encontrei fração por fração, multipliquei numerador por numerador, denominador por denominador. Ok? Então, dessa forma aqui, vocês irão responder a questão de número 4. Aí, quando você encontrar a resposta, você vai colocar a correspondência da letra, certo? Na primeira questão, vocês vão representar o produto nas figuras e dar a resposta, como vocês estão vendo aqui no exemplo, tá certo? Na segunda, você vai calcular as multiplicações. A terceira, você vai completar com palavras da explicação que você ouviu e também do que você vai ler depois, nas páginas do estudo. A quarta, eu acabei de explicar aqui, dei até o exemplo de uma. A quinta, você vai fazer como no modelo. Observe que a quinta, quando você tem 9/6 de 4/7, o que foi que ele fez para poder resolver? Ele tirou o DE e colocou o sinal de vezes, de multiplicação, ficando 9/6 vezes 4/7. E aí você resolve dessa forma aqui, fração por fração, tá ok? A questão de número 6. A coluna da esquerda e a do meio são dos fatores, e a coluna da direita é a do produto, ou seja, do resultado. Ligue um fator da coluna da esquerda a um fator da coluna da direita, aliás, a um fator da coluna do meio, depois ligue ao produto correspondente na coluna da direita. Você vai fazer o quê? Você vai ver a fração que você vai multiplicar por outra fração que vai dar aquele resultado. Você vai fazer duas ligaçõezinhas. Primeiro você vai escolher uma fração que você vai multiplicar por essa fila do meio, que o resultado será essa outra do outro lado, tá certo? E você vai fazer a ligação bem direitinho. Na sétima, você vai escrever a fração inversa.
do jeitinho que eu expliquei pra você aqui. E na oitava, você vai multiplicar as frações pela fração inversa. Se tem 3/8 vezes, qual é o inverso de 3/8? 8/3. Então, você vai colocar 3/8 vezes 8/3 e fazer a multiplicação de fração por fração, tá certo? Na página 159, tem uma atividadezinha brincando. Então, para você resolver o brincando, você faz a leitura direitinho, não tem nada de difícil. Você vai fazer a leitura e responder apenas uma questãozinha, de acordo com o que foi explicado, certo? Na página 160 e 161, que são as duas últimas páginas, eu tenho problemas envolvendo essas frações que eu acabei de explicar para vocês. E o que eu vou fazer? Aí no grupo do WhatsApp, eu vou postar o problema, a armação do problema, ou seja, o começo, para que vocês possam fazer o problema de acordo com o que eu armei, porque vocês podem ter alguma dificuldadezinha na hora de armar o problema, certo? Aí eu vou postar uma imagenzinha dos probleminhas armados para vocês verem como vocês irão resolver. Mas não esqueçam de ler o problema para depois você resolver, tá ok? E no final do dia eu voltarei com a correção dessa atividade da página 155 até a página 161. Acho que vocês perceberam que multiplicação de fração é bem mais simples do que a adição e a subtração, porque você não precisa se preocupar com o MMC, você só precisa ter prática na tabuada, certo? E vocês pratiquem a tabuada em casa para que vocês tenham o domínio de resolver as frações de multiplicação, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco com a nossa aula de português.